Um dia, alguém muito influente no mundo religioso se levantou e disse: o justo viverá da sua fé, ou viverá pela fé. E pode acreditar, minha gente, essa frase repercutiu demais naquela época. Esse homem de Deus foi perseguido pelo sistema religioso que até então ele estava ali servindo aquele sistema. Essa frase tem repercussão até os dias de hoje, porque todos aqueles que ousam a viver pela fé, por conta de uma influência maligna que existe nessa terra, passam verdadeiramente a ser perseguidos. Porque tem aqueles que quando alguém diz que vai viver pela fé, já diz, não, já está pensando em ganhar dinheiro. Mas esta pessoa, esse homem de Deus chamado Martinho Lutero, ele quando se levantou e disse que o justo viverá pela fé, ele perdeu praticamente tudo no sentido material. Ele perdeu a sua credibilidade no sistema onde ele estava, ele passou a ser perseguido, ele passou a correr risco de morrer. Mas é uma frase que vale a pena a gente meditar nela, e eu quero meditar um pouquinho aqui, também baseado em 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz assim, ó, esta é a vitória, olha só, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí nós precisamos de analisar o seguinte, quando fala de fé, a gente precisa de entender que existe a fé natural, é a fé comum, como alguém disse, né? Essa fé que todo mundo precisa de ter fé. Por exemplo, se eu tomo um avião aqui para ir para um determinado local, eu tenho que ter fé que o avião vai pousar bem, senão eu não vou, né? É a fé que me conduz a sair da minha casa, do meu conforto para tomar um avião, porque eu acredito que vai dar tudo certo. E assim outras coisas, quando eu vou no médico, quando eu vou no dentista, é porque eu acredito que vai dar tudo certo e vai ser bom. Isso é uma fé, mas essa é uma fé comum, é uma fé que ela é oriunda da natureza humana. Enquanto que nós estamos falando aqui de uma fé que vem de cima, que vem de Deus, ela é colocada dentro do coração daquela pessoa que abre, que quer essa fé, que dedica por essa fé. É um poder de Deus que existe. Aí nós começamos agora a lembrar dos grandes feitos da história sagrada, que só explica através de uma fé sobrenatural, uma fé bíblica, uma fé salvadora. Meu Deus do céu, a própria vinda do Senhor Jesus aqui na terra, para salvar milhões e milhões de pessoas, porque nós não podemos pensar que todo mundo é salvo porque ele veio aqui e se ofereceu em sacrifício. Não, é somente aqueles que crerem na mensagem do Calvário, aqueles que crerem na mensagem da salvação, somente aqueles que abriu o coração para ele, até porque também está escrito em João 3,18, que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado. Todo mundo sabe, irmão, que houve um choque, houve um problema muito grande no mundo espiritual, e isso fez com que o homem perdesse a sua comunhão com Deus. É difícil de compreender isso, mas o fato é que aconteceu. Deus não foi pego de surpresa, preparou logo uma salvação, um resgate para todo aquele que crê. Então nós precisamos entender que o ser humano precisa acreditar. Então a fé não é algo tão banal como a gente pode pensar, não é mesmo? Existe a fé, que é a fé religiosa, é uma fé que está muito mais enquadrado dentro daquilo que a sua religião prega. E é bom dizer para vocês, irmão, que o cristianismo verdadeiro, ele não é uma religião, ela é uma organização e um organismo vivo na face da terra. Nós acreditamos que existe um Senhor único Salvador e existe um povo único que se chama a Igreja do Senhor ou a noiva do Cordeiro. E isso inclui todas aquelas pessoas que no tempo passado acreditaram, viveram essa fé, as pessoas que vivem agora nessa fé e as pessoas que no futuro vão acreditar também através da pregação, de alguma forma vão ser chamados para viver esta fé maravilhosa que tem o Senhor único como Senhor e Salvador. Daí nós temos um povo, esse povo que tem o nome, igreja, esse povo tem características diferentes. Quando a gente pode olhar em qualquer sistema religioso, você não vai encontrar características que a própria palavra de Deus mostra que são características da noiva do Cordeiro. Todas as vezes que eu faço um casamento, que eu realizo uma cerimônia, eu me lembro que Deus quis colocar
a família. Deus quis colocar a aliança do casamento para esclarecer para o ser humano como que vai ser, no final de todas as coisas, a aliança de Deus com a humanidade. A aliança do Senhor é feita através do sangue do Senhor. Então é por isso que nós temos um compromisso, Ele é o nosso Senhor, a igreja do Senhor é submissa a Ele em tudo. Não tem como a gente dizer que tem uma boa religião se a gente não compreender a autoridade suprema do Senhor Jesus e ser-lhe submisso em tudo. Quando nós falamos dessa fé sobrenatural, dessa fé poderosa, dessa fé bíblica, dessa fé que salva, dessa fé que está inclusive... Tem um versículo na palavra de Deus: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E por que será, hein? Por que que existe umas crenças pagãs que ofusca, que atrapalha, que debra, que impede que pessoas verdadeiramente creem naquilo que é verdadeiro? Tive informação agora, minha gente, está fazendo pesquisa que na Índia existe milhões e milhões de pessoas que vivem uma fé, uma crença, né? Uma crença em deuses. Existe 33 milhões de divindades na Índia. No Egito, na época da libertação de Israel, já existia, desde aquela época já existia aproximadamente 2.000 divindades. Então essas crenças pagãs, elas são abomináveis aos olhos do Senhor. Então a igreja verdadeira, se quer saber uma característica da igreja verdadeira, não fica olhando para detalhes, né? Porque todo ser humano aqui está sujeito a erro, mas fica olhando para a fé, para a determinação, para o caráter que existe no coração daqueles que verdadeiramente se tornam cristãos e passam a fazer parte da igreja do Senhor. Falando nisso, quero concluir dizendo o seguinte: porque esta igreja, ela vai ser tirada da terra. Quando findar essa dispensação que a gente vive hoje, que a gente conhece como a dispensação da graça, ou a dispensação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está na terra, atuando na vida das pessoas, ou a dispensação da igreja. Quando findar essa dispensação, porque Deus trabalha, Deus é organizado, o Criador é organizado, e não pense que tudo já está terminado, que não está. Ele está esperando para que muitas pessoas se arrependam. Quando findar essa dispensação, então virá o Senhor da igreja, e faz a gente lembrar de quando Isaac, filho de Abraão, ele, através do Espírito Santo, ele foi ao encontro da sua noiva, lembra? O Eliezer, que era o mordomo de Abraão, que representa o Espírito Santo, ele foi em busca de uma noiva para o seu filho. Isso tem um significado muito grande no mundo espiritual da fé, porque o Espírito Santo, hoje ele está na terra, ele está preparando a noiva para encontrar com o seu Senhor. Ah, pastor, isso não é pregação, isso é uma pura verdade. A prova é que depois o Isaac conheceu a Rebeca, que foi a Rebeca é uma figura, é um símbolo da igreja. Se a gente olhar as características daquela mulher, a gente vai perceber que as características de uma igreja verdadeira. Então ali nós vemos uma tipologia bíblica. E falando em tipologia bíblica, quero contar para vocês uma ilustração de uma história que um criador de aves percebeu que no meio de todas aquelas aves, que ele tinha muitas espécies de aves que ele criava ali, e todos os dias pela manhã, então ele tinha que fazer aquele tratamento de alimentação, e percebeu que uma ave diferente estava ali no meio daquelas aves, que era uma ave muito branca. Depois ele percebeu que era uma garça, e ela estava sempre por ali, e sempre ele observando. Um dia, numa manhã, ele percebeu que quando estava dando alimento para todas as aves, então uma outra garça veio voando baixo e deu um pio e passou voando. Aquela garça que estava embaixo ficou observando, como que dizendo assim: uai, vai embora, não vai me levar? Mas de repente aquela garça e de repente voltou novamente mais baixo ainda, deu outro pio. Sabe o que aconteceu? Aquela garça que estava ali, que já estava há muito tempo ali, já até de uma certa forma até acostumada ali, ela bateu as asas, ela voou. Sabe por quê? Porque ela encontrou então a sua espécie.
A igreja do Senhor Jesus, apesar dela viver aqui na face da terra, de ser perseguida, de viver pela fé mesmo, a gente vive pela fé mesmo, mas a gente sabe que um dia, aí não muito longe desse dia que eu estou falando com vocês, acontecerá o dia em que o Senhor virá para buscar esta igreja. Então a gente lembra desse episódio, né, que aquela garça não ficou, ela foi embora. Minha gente, pode ter certeza, a igreja do Senhor, ela não vai viver para sempre na terra, ela será arrebatada, aonde terá um encontro com o Senhor e receberá o galardão de tudo aquilo que foi feito aqui na terra por meio da fé. Não é mérito nosso, por meio da fé que Deus nos deu. Deus abençoe a todos no nome do Senhor.